Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ela sempre foi assim, para um ex-presidente da Câmara, governador, sempre foi uma comissão muito assim, vamos dizer, simbólica, por que não dizer de importância. Mas agora entrou numa disputa com o Eduardo Bolsonaro e o senhor que foi o indicado para assumir a presidência, né? Sim. Como é que foi esse processo, deputado? Zé, nós tivemos a notícia do deputado Eduardo Bolsonaro na terça-feira da semana passada, que ele ficaria nos Estados Unidos. Eu já tenho, no meu mandato, focado nas pautas internacionais. Tenho falado muito sobre o papel que as ONGs internacionais desempenham no nosso país, atrapalhando a democracia brasileira. Tenho falado sobre a necessidade de nós protegermos os nossos ativos estratégicos, minerais estratégicos, por exemplo. Eu tenho, ao longo desses últimos meses, falado sobre o papel da USAID, aquela agência dos Estados Unidos que tem sido foco de Elon Musk, de outros membros do governo Trump, sobre a interferência do USAID, não só no Brasil, mas em outros países. Eu tenho focado meu mandato nessa pauta internacional. Então, a partir do momento que o deputado Eduardo anunciou que ficaria por lá, meu nome surgiu naturalmente numa conversa com o próprio Eduardo, com o presidente Jair Bolsonaro, com o presidente Valdemar e com as lideranças do partido. E aceitei então a missão de assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Pois é, e o senhor já aprovou, né, uma moção de apoio a Eduardo Bolsonaro, né, sim, mostrando que foi uma movimentação política muito importante. Sim. Né? Isso chamou a atenção e ele está agindo politicamente lá nos Estados Unidos e chama a atenção. Mas o senhor vê alguma possibilidade? Como é que seria esse apoio do governo norte-americano aqui no Brasil? Veja, Zé, nós aprovamos e fizemos questão de colocar isso na pauta e aprovar esse requerimento por 22 votos a 9, 22 favoráveis, 9 contrários. Em primeiro lugar, porque a comissão seria presidida pelo deputado Eduardo Bolsonaro. O PL colocou a Comissão de Relações Exteriores como a prioridade número 1. E teve um custo, né? Teve um custo político, claro, né? Justamente pela importância da comissão e porque era a comissão que seria presidida pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Mas mais do que isso também, nós aprovamos a moção de apoio a ele por todo o trabalho internacional que ele tem feito. Hoje ele é um asilado político nos Estados Unidos em decorrência da perseguição que ele e a família dele vem sofrendo no Brasil. É importante que seja dito isso. Ele é um asilado político. Autoexilado, né? Exatamente, um parlamentar eleito, que hoje é o secretário de Relações Internacionais do PL, que é o maior partido do Brasil, o maior partido da América Latina, e o deputado Eduardo, que foi o mais votado nas eleições anteriores, mais votado do Brasil, diga-se de passagem, está lá autoexilado em decorrência das perseguições sofridas por ele e por sua família. Então, nós aprovamos esse requerimento, assim como aprovamos também um requerimento convidando o senhor Mike Pence, que é um ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, para vir aqui, seja presencialmente ou virtualmente, para estar presente na Comissão de Relações Exteriores, falando sobre o papel que a USAID desempenhou no Brasil ao longo dos últimos anos. Há quem faça uma comparação ali que o Jean Willis, um deputado do PSOL do Rio de Janeiro, ele renunciou ao mandato parlamentar e saiu do Brasil. Se houver alguma relação com as duas decisões de Eduardo Bolsonaro e Jean Willis? Nenhuma relação. O ex-deputado Jean Willis saiu, ao que tudo nos indica e pelo que a imprensa divulgou à época, por um acerto partidário. Né, e saiu do Brasil por conta disso. Ele estava sendo ameaçado, que a vida dele estava em risco, né? Era um motivo a mais, se fosse por isso, para permanecer como deputado com a proteção de toda a Polícia Legislativa. Completamente diferente da perseguição política e ideológica feita pelo Judiciário em cima do Eduardo Bolsonaro e de sua família. Eduardo Bolsonaro saiu mesmo? Olha, nós tínhamos uma denúncia do PT e um pedido de apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro, o que, Zé, vale a pena ser dito, que é um ato autoritário por si só, porque é a violação completa do livre exercício do mandato parlamentar. O PT, que sempre disse que era contra a judicialização da política, chega ao cúmulo de pedir a apreensão do passaporte de um deputado federal, impedindo o deputado de exercer o seu mandato parlamentar. E esse, na verdade, foi a gota d'água. É claro e é nítido para quem tem acompanhado a política da perseguição que o Eduardo e o Jair têm sofrido. Eu me lembro aqui das mensagens divulgadas pelo jornalista Green Greenwald, justamente em que ele demonstra, o juiz auxiliar do ministro Moraes diz ao ex-funcionário do TSE que o ministro queria pegar o deputado Eduardo Bolsonaro, que era para ser criativo, achar qualquer coisa relativa ao deputado Eduardo Bolsonaro.
Então, é de fato uma perseguição política, ideológica em cima do deputado Eduardo Bolsonaro. O parlamentar ele deve ser protegido, mas não é corporativismo, não. É porque o parlamentar representa a sociedade. Ninguém acorda de manhã, veste um terno e fala, eu vou ali ser deputado. Não, é um processo complicado. Tem que se candidatar, existem regras, e ser eleito, ou seja, ter voto. Quem duvida do poder de voto, se candidato, você tenha 100 votos para você ver como é que é uma coisa complicada, né? Não é das tarefas mais fáceis. Não. Isso que você está falando é de fundamental importância, porque qualquer estudante de Direito, no nosso primeiro ano, eu sou formado em Direito, a gente aprende a importância da imunidade material, que é o direito de cada parlamentar eleito pelo voto popular de não ser responsabilizado pelas suas palavras, opiniões e votos. Por que o Constituinte resolveu colocar isso na Constituição? Para que o parlamentar possa desempenhar a sua atividade de muitas vezes denunciar na tribuna alguma coisa que a sociedade precise saber, de usar a tribuna para representar os seus eleitores, de poder falar sem ter o receio de ser perseguido judicialmente. E o Constituinte foi além, né? Existia uma imunidade parlamentar. O Constituinte original, ele colocou que um parlamentar só poderia ser processado se houvesse a autorização do Congresso para o Supremo julgar o parlamentar. E ali houve apropriações deste direito, que eu não acho que seja um direito individual do parlamentar, mas é uma proteção à sociedade. Perfeito. Né? Não é um direito que o parlamentar coloca debaixo do braço e leva. É uma proteção à sociedade. O parlamentar tem que ter prerrogativas para entrar numa prisão, por exemplo, e dizer o que está acontecendo aí. Sim. O parlamentar teria que ter o direito absolutamente de falar o que ele quiser sobre qualquer pessoa. Não é abuso, ele é parlamentar. E aí um deputado se achou no direito de cerrar um adversário vivo, né? E diante disso o Congresso se viu na possibilidade de autorizar o Supremo a julgar um deputado. Cassou. Eu acho isso correto. Quer dizer, se o Congresso acha que o parlamentar não tem condições morais para ser parlamentar, caça. Esse é o caminho correto que a Constituição prevê. E o Derbando Pascoal... Isso. Porque toda vez que esse debate da imunidade material vem à tona, sempre tem alguns que advogam a tese de que o que vocês querem é a impunidade. Não é isso. Vai ter alguns que usam isso, vai. Sim, mas veja, como você bem disse, não é um direito individual do parlamentar. É uma garantia da sociedade. O parlamento é essencial para a democracia e, portanto, os parlamentares têm que ser livres para falar aquilo que pensam. Aqueles que, eventualmente, extrapolarem o direito, qual que é o caminho que a Constituição prevê? A Constituição já prevê o remédio para isso, que é a cassação pelo Poder Legislativo correspondente. Eu me lembro que quando houve a prisão do deputado Daniel Silveira, eu dizia isso, falava, por que o ministro ou os ministros ofendidos não optaram pelo caminho correto, não entraram na comissão de ética da Câmara dos Deputados contra o deputado? Esse é o caminho que a Constituição previa. Eu tenho certeza que nesse caso que ganhou proporção nacional, certamente o parlamento tomaria uma iniciativa de apurar a conduta do deputado e eventualmente puni-lo. Mas isso seria dentro da formalidade prevista na Constituição Federal, e não a prisão em flagrante de um deputado em mandato. Eu vejo assim também, que é um absurdo que o Congresso tenha permitido isso ou não tenha cassado o Daniel. Se o Congresso acha que ele é indigno, que ele quebrou o decoro, que casse. Nós estamos diante de uma situação parecida, quer dizer, o Brasão está há mais de 200 dias, deputado federal preso, quer dizer, o Rio de Janeiro está sem um parlamentar. A Câmara está incompleta e um parlamentar preso. Ou deveria cassar ou suspender a prisão. Assumi-lo como parlamentar. Claro. Isso é o que prevê a Constituição. A nossa Constituição, Zé, ela não é um texto morto. Né? É algo que tem que ser válido para todas as ocasiões e para todas as pessoas. Esse artigo da Constituição tem 7 emendas. Sim. A última foi colocar quaisquer palavras e atos. Votos. Me lembro desse debate. A Cidinha Campos, no Rio de Janeiro, Sim. disse, olha, estão processando parlamentares na área civil. É perigoso ser parlamentar sem essa proteção, porque um voto, que é um dos direitos também, ou um discurso pode, por exemplo, provocar um prejuízo muito grande na Bolsa, por exemplo. E aí? A responsabilização do parlamentar? Eu respondo 2 ou 3 processos, salvo engano, 2 na área civil e 1 por injúria, por falas minhas como deputado. Veja, é um absurdo. Quer dizer que eu não posso me manifestar na tribuna da Câmara porque qualquer um que se sentir ofendido pode processar qualquer deputado? Então a imunidade, o direito
da sociedade de ter um parlamento livre, com parlamentares falando aquilo que querem falar, aquilo que acreditam ser o correto, é uma garantia da sociedade, não é individual do parlamentar. Exatamente. O deputado, o senhor também faz parte da comissão, é presidente da comissão que lida com inteligência, né? Que é tipo um controle externo do sistema de inteligência. Isso, a legislação brasileira colocou o controle externo de toda atividade de inteligência dentro de uma comissão mista, deputados e senadores, no Congresso Nacional. É a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, chamada SECAI. Regimentalmente, a presidência dessa comissão é de um ano do Senado e de um ano da Câmara. Esse ano coincidiu, então, o presidente da CREDEM acumula a presidência da SECAI, então eu estou como presidente dessa comissão. É uma comissão, para você ter ideia, todas as reuniões são secretas, quem participa tem que assinar um termo de não divulgação daquilo que se discute ali dentro, porque ali dentro nós temos acesso a qualquer tipo de informação sigilosa, podemos convocar os representantes da BIM e de todos os órgãos que fazem parte do SISBIM, que é o nosso sistema de inteligência, então podemos convocar a Polícia Federal, o Exército, o GSI, enfim, todo o controle externo da atividade de inteligência, que tem muita importância num país como o nosso, de dimensões continentais, de fronteiras com diversos países, de narcotráfico nas fronteiras. A atividade de inteligência para qualquer país, em especial o nosso, é de fundamental importância. Então, todo o controle externo é feito por deputados e senadores através da SECAI.